Hoje é dia 15 de junho, marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É uma data importante da gente lembrar e refletir. A data foi instituída em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra os Idosos. E a gente poder parar no dia de hoje para repensar nessa relação com os idosos é extremamente necessário. A violência contra a pessoa idosa é uma grave violação aos direitos humanos e o principal objetivo deste dia é a conscientização sobre a existência da violência contra a pessoa idosa e a informação sobre os direitos dos idosos. Então, você que é idoso, idosa, presta atenção que você tem direitos. E se você tem um idoso, faça lá um exame de consciência, veja se você está sendo o melhor possível, se você está sendo e usando a sua melhor versão, tá? Eu converso com o advogado especialista em direito autoral, civil, imobiliário, consumidor e família, Dr. Rodrigo Souza, via Skype. Olá, doutor Rodrigo, como vai? Vou ficar aqui desse lado para poder te olhar e a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Tudo bem? Tudo jóia, Cláudia. Boa tarde a todos que nos assistem. Em nome do escritório Leandro Pinto, advogados, eu quero agradecer ao convite para tratarmos aí desse assunto de altíssima importância, que é a conscientização da violência contra a pessoa idosa, nesse dia 15/6. Qual que é a principal queixa dos idosos em relação aos direitos deles? Olha, Cláudia, a principal queixa justamente acaba sendo não fazer a queixa, né? Porque muitas vezes os idosos acabam sendo, como pode-se dizer, acabam sendo agredidos pelas próprias pessoas que moram com ele. Os estudos indicam que grande parte dos idosos acabam recebendo a agressão propriamente das próprias pessoas que moram junto com eles, ou porque essas pessoas são dependentes, né, ainda dos idosos, ou porque esses idosos não têm as condições necessárias para poder se manifestar perante as autoridades. Mas o grande problema, né, a problematização disso tudo ainda é a falta de denúncia, né, que é muito importante que se chegue às autoridades. Perfeito. Quando a gente pensa em violência, de antemão já vem aquela cena da agressão física. Mas a gente já entende nos dias de hoje que violência não é só a agressão física. Existem outros tipos de violência em relação aos idosos. O que a lei considera violência? Olha, a lei ela considera a violência não apenas a parte física, como você muito bem explicou, mas também a violência moral, né? Que é aquele insulto, que é aquele subjugar, né, do idoso, e inclusive também a violência financeira, que é aquele tipo de situação onde aquela pessoa que está a violentar suprime de alguma forma aqueles rendimentos ou deixa de prestar quais seriam as situações necessárias para os cuidados do idoso, além também dos maus tratos, né, de não poder dar o carinho necessário que esse idoso que tanto fez pela nossa sociedade, que tanto fez por essa pessoa, por esse agressor, e agora fica nas mãos desse criminoso que merece, sem dúvida nenhuma, o rigor da lei. É verdade. Quem é que pode denunciar no caso de observação de um desses crimes, né? De um desse tipo de violência? Olha, qualquer cidadão, Cláudia, pode fazer a denúncia através do 100 ou através do 190. Não há uma pessoa específica, legítima para fazer essa denúncia, né? Então, qualquer uma pessoa do povo, se você tem um idoso que mora pertinho de você e você ouve gritos, você ouve algum tipo de situação do qual você percebe que aquele idoso ele está em perigo, você não só pode denunciar, como é uma obrigação do cidadão de fazer isso em prol desse idoso, em prol de todos os idosos aí do nosso país. Então, qualquer pessoa do povo pode, sem dúvida nenhuma, pegar o telefone ou se dirigir até a autoridade policial e fazer essa denúncia aí, sem dúvida nenhuma. Ok. Outro dia, conversando com uma amiga, ela ficou surpresa porque, ao levar a mãe à médica, a médica disse: você sabia que a partir de tal época instalada essa doença, sua mãe passa a ser sua dependente, você passa a ser responsável por ela? E ela ficou impressionada. Ela falou: eu não sabia que eu era responsável, inclusive, de forma legal pela minha mãe. Isso acontece e é em que situação, doutor? Isso existem algumas situações, né? A primeira que é no caso de doença mesmo, diagnosticada,
do qual o idoso ele perde as faculdades civis, e uma vez isso acontecendo, é preciso que seja nomeado alguém, né, para que possa cuidar desse idoso, inclusive tomar todas as decisões da vida civil, como passar uma escritura, movimentar uma conta, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o idoso ele perde a capacidade civil, ele perde a capacidade de raciocínio, de poder assinar no documento, de poder entender, né, determinada situação civil do dia a dia, nesse momento se inaugura, pode-se dizer, a obrigação dos filhos ou de uma pessoa próxima em poder cuidar dessa parte documental do idoso, que é inclusive a aquisição de remédios, que é levá-los para que ele possa praticar algum esporte, se ele tiver a condição física, que ele possa movimentar uma conta, ou seja, que haja alguém que possa prestar essas contas, que possa prestar essa assessoria civil para esse idoso tão querido, né? Perfeito. Quando a gente estava falando lá dos direitos dos idosos, da violência, da responsabilidade, vem o outro lado, né? Que muitas vezes é o descaso. Então, assim, as pessoas falam, ah, não, mas é porque ele gosta de viver sozinho mesmo, ele não gosta de companhia, ele não gosta da nossa presença, ele se habituou a viver só e o idoso fica lá praticamente isolado. A lei encara isso também como violência, esse descaso ao idoso, que muitas vezes não tem nem mais condições de viver sozinho? Essa lei criada em 2003, que agora em outubro desse ano vai fazer 20 anos, né, de existência, ela realmente veio para tratar diversos assuntos, inclusive esse, né? Às vezes, cuidar de um idoso, né, dependendo do seio familiar que existe, fica inviável por várias situações, ou porque a família ela não tem condições de pagar um cuidador ou de pagar um enfermeiro e acaba optando por levá-lo, por exemplo, a uma casa, a um abrigo, a um local onde ele possa ser melhor tratado e possa passar o seu dia a dia, né, em convivência com outros idosos e tendo todos os outros tipos de atendimentos necessários, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, né, os médicos, eles merecem tudo isso. Mas sim, a lei, quando você leva esse idoso para um determinado local desse, ainda que com todos os cuidados, continua sendo obrigação da família visitá-lo de forma ordinária, visitá-lo, levar carinho, comparecer, como bem dito na primeira entrevista hoje do seu programa, contar histórias, relembrar momentos. Isso é muito importante para que o idoso ele se sinta saudável, amado e feliz. Então, sim, é muito necessário que mesmo estando em casas de repouso, por exemplo, a família ela esteja lá presente para poder levar esse carinho e esse amor. E a lei prevê isso, sim. Muito bem. Bom, eu acho que foi elucidativo o nosso papo, eu acho que vale também como reflexão, porque eu penso muito que a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo e ver se a gente está fazendo a nossa parte, né? E para quem é idoso em casa também, se você está dando condições para que os seus filhos, os seus sobrinhos, as pessoas que você tem ali como rede de apoio possam de fato te ajudar. Porque muitas vezes a gente também faz escolhas duras, difíceis, né? Se sente sozinho, se sente fragilizado, mas não abre espaço para ajuda. Abra espaço para ajuda também. Doutor, muito obrigada. Eu vou passar aqui os contatos do escritório, mas eu já agradeço de antemão a sua presença aqui, doutor Rodrigo Souza. Eu que agradeço, Cláudia, agradeço pela audiência, pela oportunidade de poder esclarecer num dia tão importante como esse. E se tratando de amor e carinho aos idosos, aqui vai a nossa homenagem também, uma flor, em nome do escritório Leandro Pinto Advogados, para todos os idosos e para todas as pessoas que cuidam desses idosos que a gente ama muito, viu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, doutor Rodrigo Souza. O site do escritório é leandropinto.us, leandropinto.us é o site. E o Instagram, Leandro Pinto Advogados.